revelado. O incrível ato que transformou o orgulho do meu filho em desespero por perdão. Carlos sempre foi a luz dos olhos de Maria e Joaquim. Com apenas 22 anos, ele já era um jovem admirável, um exemplo de dedicação com o sonho de ser advogado. Crescido numa cidade pequena, onde o calor humano e a simplicidade eram a regra, ele se destacou como um filho amoroso e um aluno brilhante, conseguindo uma bolsa de estudos em uma faculdade renomada na capital. A alegria de seus pais ao vê-lo vestido de toga, graduando-se com honras, era uma cena que poderia derreter até os corações mais duros. Mas como bem sabemos, a vida não é feita apenas de alegrias. Assim que chegou à grande cidade, o que parecia ser uma nova oportunidade se transformou em um campo minado. O ambiente hostil fez Carlos enfrentar preconceitos que ele nunca imaginou sentir. A atmosfera fria e competitiva da faculdade parecia sufocá-lo, e a sombra do passado pairava sobre ele a cada passo. Então, quando tudo parecia que ia bem, veio o golpe. Um rival, tomado pelo ciúme, armou uma cilada, acusando Carlos de plágio. Aquela sala de aula, antes um espaço de aprendizado, se tornou uma arena caótica, onde seu nome era sussurrado em vozes baixas, acompanhado do rótulo cruel de traíra. O impacto foi devastador. Joaquim, que sempre trabalhou arduamente para passar valores de honestidade, viu seu filho se tornar alvo de olhares de reprovação da comunidade. Maria, a professora que sempre ensinou o valor da verdade, sentia um nó na garganta a cada manhã ao acordar e perceber o peso da decepção. As fotos na parede da oficina, antes cheias de orgulho, agora refletiam um sonho despedaçado. Eles estavam numa tempestade e Carlos, o farol que sempre iluminou suas vidas, estava agora à deriva. Assim, Carlos se viu à beira de um abismo emocional. Ele precisava encontrar coragem para enfrentar seu pai, que olhava para ele com uma decepção palpável. A dor de decepcionar os pais o atormentava. A ideia de confessar a verdade sobre as acusações pesava como uma âncora em seu coração. Ele sabia que o perdão é uma poderosa força, mas como poderia pedir perdão por algo que não cometeu? Essa dúvida o consumia por dentro. Enquanto a vida continuava a gerar em torno da tempestade, uma centelha de determinação começou a brilhar dentro dele. A necessidade de agir o fez sair da apatia. Carlos, a partir de então, decidiu juntar pistas e se reerguer. Ele não ia mais se deixar abater. No fundo de sua alma, uma força nova se manifestava, e a transformação que ele vivia era mais do que externa. Era uma resiliência que ele nunca soube que possuía. E numa noite chuvosa, enquanto as gotas batucavam no telhado, ele olhou para o céu e fez uma promessa. Era a hora de libertar a dor que consumia seus corações. O momento de buscar a verdade estava se aproximando, e ele sabia que com isso não apenas restauraria sua dignidade, mas também uniria a família de novo. Apenas não sabia que esse segredo poderia ser mais complexo do que imaginava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O dia do confronto estava se aproximando. Os medos pululavam em sua mente e a dúvida de que sua verdade pudesse não ser suficiente para restaurar a fé era aterrorizante. Mas vale lembrar que no seio de uma família, a dor pode ser uma estrada para a redenção. Será que o perdão, tão esperado, seria capaz de curar as feridas da traição? O desfecho dessa história não poderia ser nada menos que explosivo.
O amanhecer do dia tão esperado chegou. Carlos acordou com o coração disparado, as palmas das mãos suadas. O sol brilhava através da janela, mas seu brilho não conseguia iluminar a escuridão que se formava em sua mente. Batia como uma bateria sem compasso. O peso da culpa, embora injustamente colocado sobre seus ombros, era real. Ele se levantou da cama e caminhou até o espelho. A imagem refletida mostrava um jovem determinado, mas assombrado. Ele precisava da coragem que havia prometido a si mesmo na noite anterior. Hoje, Carlos iria confrontar seu rival, a fonte das mentiras que o sufocavam, o criador daquela tempestade pessoal e pública. Ele se perguntava se estaria preparado para a batalha. Sentou-se à mesa enquanto Maria preparava o café, e ela percebeu a inquietude em seu olhar. "Meu filho, o que está acontecendo?" A voz suave e cheia de amor de sua mãe quase quebrava seu coração. Carlos respirou fundo, mas a verdade ainda não estava pronta para passar por seus lábios. Ele apenas respondeu: "Estou bem, mãe, apenas nervoso." Aquela não era uma resposta satisfatória, mas Maria optou por não insistir. Era o dia da audiência e Carlos sabia que qualquer passo em falso poderia significar sua queda definitiva. Ao longo da manhã, os pensamentos agitados não o deixavam em paz. Ele se lembrou das aulas em que sempre se destacou, das amizades que fez e dos planos que sonhou. Era um jovem com um futuro brilhante, mas agora tudo parecia ameaçado por um gesto maligno. Finalmente o momento chegou. Carlos caminhou até a faculdade, seu coração martelando insistentemente. Quando entrou na sala de audiência, onde as paredes ecos emanavam de vozes sussurradas, a tensão era palpável. Alunos, professores e até parentes vinham acompanhar o veredito que poderia mudar sua vida. Ele se sentou, tentando absorver a atmosfera que pulsava com incerteza. O rival, de pé ao lado de seu advogado, exalava uma confiança arrogante que só aumentava o nervosismo de Carlos. O juiz entrou e a sala fez silêncio. Ao observar aquele homem, Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade precisava vir à tona, mas o medo se agarrava a ele como uma sombra. Sua chance de se defender não parecia só uma questão de justiça, era um teste para sua própria validade. Ele iria suportar a dor, não apenas por si, mas por Maria e Joaquim. Ele devia a eles o esforço de lutar pela verdade. Quando chegou a sua vez de falar, o olhar do juiz parecia atravessar sua alma. Cada palavra foi uma batalha, mas os versos de sua história começaram a se formar. Ele falou sobre sua trajetória, sobre o que havia enfrentado e sobre como aquelas acusações o destruíram. Ele não era um traíra, mas uma vítima de uma armadilha cruel. As vozes da sala começaram a murmurar. Uns trocavam olhares de incredulidade, outros viam em Carlos a coragem que tanto precisavam. A certeza de que ele estava fazendo a coisa certa começou a tomar conta dele, e nas profundezas de seu ser a esperança começava a florescer. Mas no instante em que estava prestes a finalizar sua declaração, um grito irrompeu da multidão. Era um rosto familiar, uma pessoa do seu passado, alguém que Carlos não esperava encontrar ali. O aparecimento desse indivíduo mudaria completamente o rumo do que estava por vir. Quem seria e que segredos poderia revelar? Carlos sentiu seu coração parar por um instante, em choque pela revelação que estava prestes a acontecer. Os olhos de Carlos se arregalaram. A pessoa que havia gritado seu nome era Clara, sua antiga melhor amiga. Ele a reconheceu imediatamente, apesar dos anos. Seu coração batia rápido e um misto de emoções se agitou dentro dele. Saudade, confusão e uma pontada de medo. O que ela estava fazendo aqui? A sala se transformou em um redemoinho de murmúrios e expressões perplexas. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Carlos mal podia acreditar que os mesmos olhos que tanto o confortaram um dia agora refletiam um conflito ardente. Ela estava pálida, mas havia determinação em seu olhar. A visão dela parecia ampliar as cicatrizes do passado que Carlos tentava deixar para trás. Clara avançou alguns passos e tudo ao redor parecia desaparecer.
O juiz e os advogados se tornaram apenas figuras embaçadas enquanto ela falava. Carlos, eu sei a verdade. Eu não pude ficar em silêncio. Eles precisam ouvir o que aconteceu. As palavras dela ecoaram na sala e uma onda de murmúrios se espalhou. O rival de Carlos parecia ofendido, mas o olhar desafiador de Clara era uma rocha. Carlos sentiu um frio na barriga. O que ela sabia? Com a esperança revigorada, ele fez um gesto para que ela prosseguisse. Clara respirou fundo e, como se estivesse revivendo um pesadelo, começou a narrar. Aquela noite, quando tudo aconteceu, eu estava lá. Eu vi você sendo confrontado, vi o que fizeram com você. As memórias da noite fatídica pairaram sobre Carlos como um fantasma. Lembrou-se de como foi brutalmente atacado pelas acusações, como um criminoso em um espetáculo público. Mas Clara estava lá? Isso era inesperado. Sua presença significava uma luz no fim do túnel, uma chance para desvendar a verdade. Eu não sabia como ajudar na época, continuou Clara, suas palavras carregadas de emoção. Mas agora você precisa saber que eu nunca acreditei nas mentiras que espalharam sobre você. A verdade não estava apenas na sua boca, era um grito que ecoou no meu coração. E se silenciaram você, precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Os murmúrios aumentaram, as pessoas trocavam olhares de expectativa. Carlos sentia seus olhos ardendo, seu peito inflando com uma nova esperança. Clara estava lhe oferecendo uma oportunidade de ver a luz após a escuridão que o consumiu. Eu fui a pessoa que coincidiu com o que você estava esperando. Clara hesitou por um momento, pegando coragem. Antes que tudo desmoronasse, eu ouvi o que eles disseram. E, Carlos, eu soube que você não era o traidor. Você é inocente. A sala ficou em silêncio total. Os espectadores absorviam cada palavra como se fossem a chave para um mistério obscuro. O juiz olhou diretamente para Carlos e depois para Clara. Era um momento certo para a verdade ser revelada, mas a tensão se multiplicava. Carlos estava preso entre o desejo de abraçar Clara e o medo da repercussão de suas palavras. Foram forjadas evidências para incriminar você, e eu sei quem fez isso, Clara continuou, a determinação em sua voz se intensificando. Seu rival, ele estava envolvido, e se eu falar, tudo pode mudar. Carlos sentiu uma explosão de emoções. O que ele pensou ser uma tarde de derrota agora transbordava de potencial para a verdade. Mas o que seriam as consequências disso? Ele olhou para Clara buscando conforto e uma resposta. Estamos juntas nessa? Uma voz interna sussurrou. Mas, nesta sala cheia de incertezas, era difícil saber quem poderia ser confiável. Agora, com a possibilidade de um novo caminho à frente, Carlos se viu diante de uma escolha. Deixar Clara seguir em frente e revelar o que sabia, ou arriscar tudo por sua própria dignidade, ainda que isso pudesse significar perder a chance de se libertar de vez. O olhar do juiz e o murmúrio crescente do público pareciam perguntar: qual seria o próximo passo de Carlos? A tensão era palpável. Carlos podia sentir o peso dos olhares sobre ele como se aquele instante se alongasse por uma eternidade. Uma parte dele queria gritar, chamar Clara, puxá-la para perto e protegê-la do turbilhão que se desenrolava na sala. Mas outra parte, mais sombria, se perguntava: e se essa verdade que Clara agora trazia só trouxesse mais dor? Clara, você tem certeza? Ele finalmente murmurou, mantendo os olhos fixos nos dela. Aquelas palavras eram uma lanterna na escuridão, uma esperança e, ao mesmo tempo, uma súplica. Eu sei o que vi, Carlos. Eles não podem te calar. Não mais. Clara respondeu, visivelmente agitada. O fervor em sua voz não era apenas a indignação, mas a força de alguém que finalmente se libertava de um fardo. O público parecia hipnotizado. Todos aguardavam ansiosamente pela próxima respiração de Clara. O rival de Carlos, num canto da sala, se contorcia na cadeira.
Carlos notou a expressão de desespero que se transformou em raiva. Era um claro sinal de que a revelação de Clara tinha poder para desmoronar o que ele havia construído alicerçado em mentiras. O juiz, por sua vez, observava tudo com uma concentração que revelava que ele tinha consciência do quanto aquela fala comprometia as peças do tabuleiro. Se você me ouvir, se você der um passo para frente, isso pode mudar tudo, Clara insistiu, seus olhos brilhando com a urgência da situação. Todo mundo precisa saber que você não é quem eles disseram que era. Carlos sentiu seu coração aos poucos se soltando, mas a dúvida permanecia. Os fantasmas do passado o ameaçavam. E se você estiver errada? E se isso piorar a situação? Ele respondeu, a voz quase trêmula. E se isso salvar sua vida? Clara disparou, a paixão em suas palavras chamando Carlos de volta à razão. Esse é o momento que você esperou. Eu estarei com você. Não se esqueça do que vivemos. Vamos juntos enfrentar isso. Ela estendeu a mão para ele, um gesto simples, mas carregado de significados. O ato de confiar em alguém e, ao mesmo tempo, a promessa de luta. Carlos hesitou, mas aqueles minutos em que o passado voltou à tona foram o suficiente para ele lembrar das verdadeiras cores da amizade que sempre os uniu. No fundo, Carlos queria acreditar que Clara tinha razão. Mas à medida que a tensão aumentava, o que fazer se tudo que ele conhecia estava prestes a mudar? Sem perceber, a sala estava mergulhada em um silêncio que antes era hostil. Eu confio em você, Clara. As palavras saíram quase como uma oração. Ele se levantou e avançou um passo, deliberadamente, em direção a ela, não apenas por si mesmo, mas por tudo que haviam enfrentado juntos. Foi então que o juiz se pronunciou. Clara, você se coloca na posição de testemunha. Isso poderá ter consequências muito sérias. Clara assentiu, com a cabeça alta e firme. Se a verdade é a sua defesa, é isso que eu quero afirmar. Não podemos mais viver nas sombras. Carlos não podia acreditar na coragem dela. Tinha certeza de que tinha ao seu lado a pessoa certa. Havia algo de libertador na possibilidade de reescrever sua história, mesmo que todo o peso do passado o perseguisse. O juiz, visivelmente impressionado, pediu calma ao público, enquanto Carlos olhava para Clara, coração acelerado. O que seria revelado em seguida? Seriam suas lutas e saudades apenas um prelúdio para algo maior? Ele estava pronto para aquela jornada, não só por si, mas por ela também. Mas a sala não estava feita apenas de esperanças. Uma sombra do passado ainda pairava à espreita. Eu confio em você, Clara. As palavras saíram quase como uma oração. Ele se levantou e avançou um passo, deliberadamente, em direção a ela, não apenas por si mesmo, mas por tudo que haviam enfrentado juntos. Foi então que o juiz se pronunciou. Clara, você se coloca na posição de testemunha. Isso poderá ter consequências muito sérias. Clara assentiu, com a cabeça alta e firme. Se a verdade é a sua defesa, é isso que eu quero afirmar. Não podemos mais viver nas sombras. Carlos não podia acreditar na coragem dela. Tinha certeza de que tinha ao seu lado a pessoa certa. Havia algo de libertador na possibilidade de reescrever sua história, mesmo que todo o peso do passado perseguisse. O juiz, visivelmente impressionado, pediu calma ao público, enquanto Carlos olhava para Clara, coração acelerado. O que seria revelado em seguida? Seriam suas lutas e saudades apenas um prelúdio para algo maior? Ele estava pronto para aquela jornada, não só por si, mas por ela também. Mas a sala não estava feita apenas de esperanças. Uma sombra do passado ainda pairava à espreita. Ele podia sentir a ira do rival, que começava a se reerguer como uma tempestade prestes a estourar. Carlos trocou um olhar com Clara e, naquele momento, ambos souberam que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que imaginavam. E o próximo passo que dariam poderia tanto libertá-los quanto prendê-los em uma rede de consequências inesperadas. Vamos juntos, ela sussurrou, e eles estavam prestes a dar voz ao que realmente aconteceu.
O que viriam a descobrir na próxima palavra poderia mudar não apenas a vida de Carlos, mas o rumo de todos ao seu redor. As palavras de Clara ecoaram com uma força que parecia eletrificar o ar. O juiz se inclinou para a frente, seus olhos perscrutando Clara como se ela fosse um livro aberto, revelando segredos que muitos estavam dispostos a esconder. Carlos podia sentir seu peito apertar, uma mistura de alívio e medo brotando em igual medida. Ele tinha confiado em Clara com sua verdade, mas o que aconteceria agora? Então, nos diga, Clara, o juiz começou, a voz grave ressoando na sala. Qual é a verdade que você deseja revelar? Ela respirou fundo, como se estivesse preparando uma tempestade. Eu estive lá, naquela noite fatídica quando tudo mudou, Clara continuou, dirigindo-se a todos na sala, mas especialmente focada no juiz. Carlos não teve nada a ver com o que aconteceu. Ele foi levado ao local sem saber, uma vítima do mesmo jogo que está sendo jogado aqui hoje. O murmúrio de espanto e desconcrença que se seguiu poderia ter apagado qualquer outra voz. Carlos sentiu o olhar do público se transformar. Agora havia uma semente de compaixão se infiltrando entre os olhares críticos. Clara, isso é uma acusação séria. Uma das advogadas de acusação interveio, levantando uma sobrancelha em desprezo. Como você pode ter certeza disso? Você pode ter certeza de que não estava apenas se deixando levar pela emoção? Porque eu sei, eu vi quem estava lá. Clara explodiu, a voz crescendo em intensidade, a paixão fervendo em seu olhar. Eles não queriam que ninguém soubesse da verdade. Um jogo de poder, manipulando vidas para se manter no controle. Carlos foi apenas um peão. Carlos assistia enquanto Clara se tornava em uma força da natureza, e a visão dela diante dele provocou uma onda de força que ele achava que não tinha. Ele pensou em todas as noites em que se sentiu fracassado, em cada noite em que a dúvida o consumiu. Clara era seu farol agora. Se você possui provas, agora seria o momento de apresentá-las, o juiz pediu. Uma sombra de ansiedade percorreu o rosto de Clara. Ela hesitou, um lampejo de preocupação cruzando os olhos. Eu não tenho provas concretas, mas eu posso falar sobre isso, sobre o que nós vivemos e o que vimos. Essa é a questão. Você diz que está falando por Carlos, mas as palavras sem provas são apenas isso, palavras. Uma voz na plateia clamou, causando um novo murmúrio. Mas são as verdades que vamos confiar. Clara! Exclamou, a vulnerabilidade agora se mesclando à determinação em seu tom. Precisamos parar com as mentiras. Carlos merece uma chance. Carlos sentia um turbilhão de emoções. Ele queria gritar, queria que Clara soubesse que ela estava fazendo certo. Mas haveria um preço a pagar? Ele se viu perdido em um mar de incertezas, sem ter certeza se aquela batalha estava, de fato, lhe trazendo a liberdade que tanto desejava. Então, a porta do tribunal se abriu bruscamente, interrompendo o clima carregado. Um homem alto, com um olhar firme e decidido, entrou. A atenção imediatamente se voltou para ele. Desculpe pela interrupção, eu tenho informações que podem mudar tudo. O coração de Carlos disparou. Quem era aquele homem? O que ele sabia? Clara lançou um olhar curioso e apreensivo para ele. O que mais estava por trás daquela revelação explosiva? O juiz parecia igualmente intrigado, e o murmúrio aumentou na sala. Agora, uma nova reviravolta estava se formando, e as apostas eram mais altas do que nunca. O que aquele homem revelaria? Carlos mal conseguia respirar. A verdade estava prestes a ser exposta, mas a que custo? O silêncio na sala era ensurdecedor, como se o próprio tempo houvesse congelado. O homem que havia interrompido o tribunal se movia lentamente, cada passo carregando um peso insustentável. A inquietação no ar era palpável. Todos buscavam entender quem ele era e qual a importância do que estava prestes a compartilhar. Meu nome é Luiz, ele começou, sua voz firme, porém carregada de emoção. Eu trabalhei na empresa que estava por trás das operações daquela noite.
Ele parou, observando o rosto de Carlos, que agora estava imóvel como estátua, em choque. Eu não estava apenas lá. Eu fui um dos responsáveis, e Carlos não tinha ideia do que estava acontecendo. Carlos mal conseguiu processar aquelas palavras. O homem continuava. Eu tinha ordenado a movimentação que levou Carlos ao local. A ordem era clara: fazer qualquer coisa para garantir que a verdade não chegasse à tona. Uma onda de raiva e injustiça pulsou dentro dele, sentimentos que ele pensava ter enterrado. Clara, que até então estava calada, pareceu ter encontrado sua voz novamente. Então, você está dizendo que Carlos foi uma vítima desse esquema? Sua pergunta estava carregada de incredulidade e esperança. Sim, Luiz confirmou, baixando a cabeça por um momento. Eu sou culpado, e eu sou um dos poucos que podem provar isso. Mas fui ameaçado para manter minha boca fechada. Estarei em risco se isso se tornar público, mas não posso mais ficar em silêncio. O juiz, tomando as rédeas da situação, pediu: Você possui alguma prova disso, Sr. Luiz? Alguma gravação, documentos, qualquer coisa que possa corroborar sua declaração? Ele parecia cético, mas sua voz também carregava uma centelha de curiosidade. Luiz hesitou, segurando uma pastinha preta em suas mãos, como se o simples ato de abri-la pudesse expor não apenas suas provas, mas também seus medos. Eu tenho os documentos que comprovam sua inocência, afirmou, respirando fundo. E uma gravação que pode mudar tudo. Carlos sentiu as feridas de sua alma começarem a se curar, ainda que lentamente. Ele queria acreditar nas palavras de Luiz, mas a dor das noites em claro e o peso da culpa ainda o assombravam. O que mais ele precisava fazer para finalmente se libertar? Clara, percebendo a luta interna de Carlos, segurou sua mão com firmeza, transmitindo uma força que ele precisava. Agora é a hora. Não podemos desistir. Você não está sozinho, Carlos. A determinação nos olhos dela fez com que uma faísca de esperança reacendesse em seu coração. Luiz, então, colocou a pastinha sobre a mesa do juiz e, ao abrir, uma série de papéis se espalharam, acompanhados de um pequeno dispositivo de gravação. Isso é tudo que eu tenho. Espero que ajude a trazer justiça. Um murmúrio irrompeu pela sala, mas a atenção estava totalmente focada em Luiz. O juiz examinou os documentos e, em seguida, atentamente olhou para Luiz. Isso pode ser arriscado. Você está disposto a se colocar em perigo por isso? Sim, respondeu Luiz, a voz agora mais firme, sem hesitação. É hora de corrigir os erros. Não posso mais carregar esse peso. O juiz fez um sinal para que os oficiais de justiça recolhessem os documentos e começassem a investigar a credibilidade das alegações de Luiz. O clima na sala era elétrico, as pessoas em volta trocavam sussurros nervosos e preocupados. Mas Carlos ainda estava com o coração na boca, sua mente girando. O que isso significava para ele, para Clara, para o futuro? A promessa de um novo início? Os olhares de compaixão da plateia ainda o seguiam, mas agora havia algo diferente no ar, uma sensação de que a verdade poderia finalmente vir à tona. E enquanto todos aguardavam, ansiosos por mais revelações, um novo peso começou a se formar no coração de Carlos. O que mais Luiz poderia ter escondido? O que mais seria revelado e até que ponto isso os levaria? A história, que parecia destinada à tragédia, poderia, talvez, se transformar em redenção. Mas qual seria o custo disso tudo? O tribunal estava em um frenesi. A tensão subia a cada segundo, como um fio esticado prestes a se romper. Carlos olhava para Luiz, esperando que mais palavras, mais verdades saíssem daquela boca que tanto o machucara. Clara, por outro lado, mantinha um olhar curioso e, ao mesmo tempo, preocupado. Era como se tudo o que acontecia ali fosse um filme e eles fossem os protagonistas de uma história que ainda estava se desenrolando. Luiz respirou fundo, como se estivesse preparando seu próximo movimento. A gravação, tudo o que precisa saber está lá. Há vozes, documentos, a lista de pessoas envolvidas, a verdade que você merece conhecer, Carlos. Ele parecia estar carregando um peso que ia muito além daquelas folhas de papel. O que você quer dizer com as pessoas envolvidas?
A voz do juiz interrompeu, toda a sala focada no homem que tinha a chave para a liberdade de Carlos. A palavra pessoas fez o coração de Carlos acelerar. Ele queria que Luiz falasse logo, queria saber se mais alguém além dele e do próprio Luiz estava envolvido naquela trama terrível. Vou explicar, Luiz começou, fazendo uma pausa dramática. As ordens vieram de dentro da empresa, mas havia contatos externos, políticos, empresários. Eles se uniram para garantir que o que aconteceu naquela noite jamais fosse revelado. Você, Carlos, foi um peão em um jogo muito maior. Os murmúrios na sala se intensificavam à medida que as revelações se espalhavam. Carlos sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ele havia sido uma vítima, mas também um alvo, em um jogo sujo, onde suas desgraças eram apenas uma peça de uma estratégia maior. Ele olhou para Clara, que estava agora pálida, segurando a mão dele com força. Sabe, Carlos, Luiz continuou, sua voz tremendo um pouco. Eu nunca quis que chegássemos a esse ponto. O que aconteceu foi uma fraude, um erro que me custou muito, e agora é hora de corrigir isso, antes que seja tarde demais. Ele parecia genuinamente angustiado, como se, ao falar, fosse compartilhar não apenas a culpa, mas também um pedaço de sua própria alma. O juiz, então, fez um gesto para que os oficiais de justiça se movessem, mas, antes que pudessem proceder, Luiz dirigiu-se a Carlos, seus olhos cheios de arrependimento. Eu não espero que me perdoe, mas saiba que estou aqui disposto a ajudar. Isso significa expor a verdade e colocar minha vida em risco, mas é o que preciso fazer. Ao ouvir isso, Carlos sentiu uma onda de emoções. Perdoar Luiz era um passo que ele ainda não estava pronto para dar, mas a sinceridade do homem o tocou de maneira inesperada. E se você estiver mentindo? Carlos perguntou, a desconfiança ainda presente em sua voz. Como posso ter certeza de que você está dizendo a verdade agora? Eu entendo sua dor. Eu estaria na mesma situação se fosse você, Luiz respondeu, a emoção clara em seu tom. Mas o que eu tenho em mãos pode salvar não apenas você, mas também tantos outros. O juiz cortou a conversa. Senhor Luiz, precisamos de uma declaração formal sua. Você quer se tornar uma testemunha em nosso caso? A sala prendeu a respiração. Luiz hesitou por um momento, o medo claramente se lendo em seu rosto. Mas, finalmente, ele assentiu. Sim, vou assinar o que for preciso. É hora de enfrentar as consequências do meu silêncio. As palavras de Luiz ecoaram pela sala, e Carlos sentiu que a transformação que ele havia desejado finalmente estava ao alcance. Mas o medo ainda persistia. Haveriam outras consequências? Quais seriam os próximos passos a serem dados? A adrenalina pulsava no peito de Carlos, e ao olhar para Clara, ele viu um futuro incerto, mas com a esperança de que essa jornada poderia levá-los a algum lugar mais seguro. Enquanto os oficiais se preparavam para dar sequência no caso, Carlos sabia que tudo isso estava só começando. Quais segredos Luiz ainda guardava? E mesmo que a verdade fosse revelada, quais riscos eles ainda teriam que enfrentar? O peso da incerteza pairava no ar, e Carlos não conseguiu evitar de pensar: se a verdade é libertadora, por que ele ainda sentia essa prisão dentro de si? O clima no tribunal estava carregado de expectativa. Os murmúrios se intensificavam à medida que Luiz se posicionava para dar sua declaração formal. Carlos segurava a mão de Clara com força, seus dedos entrelaçados pareciam um abrigo em meio ao caos. O rosto de Luiz estava marcado pela ansiedade e uma gota de suor deslizava pela sua têmpora enquanto ele se preparava para divulgar segredos que poderiam mudar o destino de muitos. O juiz absteve-se do seu papel temporariamente e olhou diretamente para Carlos, buscando conectar-se em meio à tensão. Carlos, você está ciente do que está prestes a ouvir? Essa informação pode ter repercussões muito sérias. Carlos assentiu lentamente. O que estava prestes a ser revelado poderia marcar o início de uma nova vida ou a continuação de um pesadelo. Ele queria acreditar que era a chance de se libertar das correntes de dor, mas o medo ainda o consumia. Ele pensou em sua família, em sua reputação, no que aconteceria se as verdades que Luiz ia expor fossem muito sombrias.
Então, estou pronto, Luiz disse, projetando a voz com uma clareza incomum. Havia uma organização secreta dentro da empresa, formada por pessoas que se beneficiavam da gestão corrupta. Eu fui um dos que permitiram essa corrupção continuar, e naquele fatídico dia, tudo culminou em uma decisão que mudou nossas vidas para sempre. Naquele momento, a sala se tornou um turbilhão de vozes e olhares perplexos. A revelação de Luiz soava como um forte estrondo, quebrando a aparente ordem que mantinha tudo em seu lugar. Carlos se perguntou quantas pessoas estavam de fato envolvidas nessa teia. A lista de nomes disparou em sua mente, como se ele pudesse conectar os pontos e entender a verdadeira extensão da traição. Entre essas pessoas havia alguém de fora da empresa, continuou Luiz, seu olhar fixo no juiz, como se as palavras que estava prestes a pronunciar pudessem ser o último fio de esperança que lhe restava. Os espectadores estavam agora em silêncio absoluto. Para Carlos, cada palavra de Luiz era um golpe. Então era verdade, sussurrou para si mesmo, o coração disparando de raiva e alívio. Ele sentiu a mão de Clara apertar a sua, uma conexão silenciosa, como se ela estivesse dizendo que não estava sozinho nessa luta. E você guarda tudo isso desde então? O juiz questionou, com a voz firme, mas cheia de compaixão. O juiz percebia que ali não estava apenas uma questão de justiça, mas sim a vida de um homem em jogo. Luiz fez uma pausa. Sim, eu guardei por muito tempo. O medo de retaliação foi maior que a vontade de falar a verdade. Mas hoje, ao ver você, Carlos, percebo que continuar silenciando não é opção. Preciso consertar meu erro, mesmo que isso signifique colocar minha vida em risco. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. O que Luiz estava revelando não era apenas sobre um erro, mas sobre vidas que estavam sendo manipuladas por interesses de terceiros. Ele já não era mais apenas um peão, mas parte de um tabuleiro onde as peças estavam sendo movidas por mãos invisíveis. O juiz olhou para Luiz novamente, ainda em espera de uma confirmação. Então, você se compromete a ser uma testemunha, a expor essa corrupção em toda a sua extensão? A sala parecia congelar. Todos os olhos estavam em Luiz, aguardando a resposta que poderia desencadear uma onda imensurável de mudanças. Luiz fechou os olhos por um breve momento, respirou fundo e finalmente assentiu. Sim, eu vou. Para Carlos, essa foi a faísca que incendiou algo dentro dele. Se Luiz estava disposto a arriscar tudo, ele também poderia fazer isso. Mas pensamentos sombrios pairavam no ar. E se a retaliação viesse? Eles estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? Enquanto os esclarecimentos prosseguiam no tribunal, um novo medo se instalava em seu peito. Ele olhou para Clara, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Eles estavam prontos para enfrentar a verdade, ou a verdade os destruiria? E a pergunta ecoou em sua mente. Até onde eles iriam para proteger o que restava de suas vidas? Carlos mal conseguia processar o que estava acontecendo em torno dele. A decisão de Luiz estava prestes a abalar as fundações da empresa, e com certeza também as suas e de todos que o cercavam. Ele sentia que uma tempestade se aproximava, e a brisa fria da dúvida o envolvia, gelando cada parte do seu ser. À medida que Luiz começava a detalhar os esquemas fraudadores, Carlos viu o rosto de Clara se fechar em uma expressão de preocupação. Ela sabia que tudo isso significava não apenas enfrentar os poderosos, mas também o risco de se exporem a eles. Luiz, você deve ter certeza de que está pronto para isso, Carlos sussurrou quando teve um momento de privacidade com Clara. Esses caras não brincam se eles descobrirem que você está colaborando. Esquece isso, Carlos, Clara respondeu com uma intensidade que o surpreendeu. Se Luiz está fazendo isso, nós também precisamos, não podemos voltar atrás. É a nossa chance de parar essa corrupção de uma vez por todas. Mas a voz dela ecoava em sua mente, misturada com a sombra do medo. E se Luiz estivesse jogando tudo isso fora sem pensar nas consequências? Ele não queria que Clara e sua família pagassem por isso. Nesse momento, decidiu que tinha que ser forte.
Ele iria arriscar, mas tinha que fazer isso da forma certa, culminando em um plano para proteger todos que amava. Enquanto Luiz continuava a falar, Carlos olhava em volta. Ele podia sentir as energias da sala mudando. Alguns jurados pareciam perturbados e outros manifestavam um interesse crescente. Isso poderia mudar tudo, mas das sombras nos cantos da sala, ele não pôde deixar de sentir que olhos invisíveis observavam o movimento deles. No meio das revelações, Carlos puxou Clara para mais perto e sussurrou: "E se tiver mais pessoas envolvidas nisso, os que sabemos e aqueles que ainda não conhecemos? Precisamos descobrir até onde isso vai. Não podemos nos deixar levar pela emoção e esquecer da lógica." Clara olhou para ele, o semblante iluminado por uma determinação feroz. "Tem razão, precisamos ser inteligentes, mas também precisamos estar prontos para agir rápido." O juiz estava gravando tudo, mas Carlos sabia que a verdadeira batalha seria fora daquele tribunal. Um mundo de intrigas e conspirações o aguardava, e a cada nova revelação de Luiz, as respostas que buscavam estavam mais próximas e mais perigosas. Quando finalmente Luiz falou o nome do político influente, a sala virou um clamor. Ao mencionar o nome, Carlos sentiu o chão murchar sob os seus pés. Ele conhecia aquele homem que uma vez apareceu em um evento da empresa, sorrindo, a imagem da virtude. Agora, o mesmo sorriso parecia um veneno mascarado. O medo e a raiva se entrelaçavam na sua mente, como se quisessem fazer parte da sua identidade. "Vou atrás desse homem, descobrir tudo o que puder", Carlos decidiu, sentindo coragem pulsar em seu corpo. Se ele está por trás disso tudo, é a peça que falta no quebra-cabeça. Não podemos deixar que ele escape. Clara assentiu, os olhos brilhando em concordância, mas o pavor em seu olhar era palpável. "E o que acontecerá se você descobrir algo que nos coloque em perigo? Você tem certeza de que isso é o melhor a se fazer?" "Às vezes, Clara, se quer mudar o jogo, você tem que estar disposta a jogar a sua própria vida na mesa." As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu até mesmo a ele. E assim, em meio ao tiroteio de revelações em tribunal, Carlos e Clara estavam prestes a mergulhar em um jogo muito maior que os dois. Um jogo que colocaria em risco não apenas o que tinham, mas a própria essência de quem eram. Que segredos a escuridão guardava? E o que viria a seguir quando as confrontações se tornassem inevitáveis? O tribunal ainda estava em alvoroço, mas Carlos sentia que, de alguma forma, a tempestade de emoções de sua vida finalmente começava a se acalmar. Ele olhou para Clara, que segurava firme a sua mão, e à medida que as palavras de Luiz reverberavam em sua mente, uma determinação renovada surgia. Era a hora de agir, e a coragem que ele sentia pulsar em seu peito era tudo o que ele precisava. "Vamos juntos, Clara", disse ele, sentindo a conexão entre eles se intensificar. "Precisamos descobrir a verdade sobre esse político." Luiz tem razão. Ele é a chave. E se a verdade for tão obscura quanto tudo parece, ainda assim precisamos enfrentá-la. Clara, ainda apreensiva, assentiu, mas um sorriso tímido se formou em seus lábios. Eles estavam prontos para a batalha que se aproximava. E assim que as luzes do tribunal se apagaram em forte contraste com a intensidade do que acabara de acontecer, Carlos sentiu um novo fôlego. Ele finalmente estava livre da correnteza que o prendia. O medo havia se transformado em um ímpeto incontrolável. Ele olhou para Luiz, que parecia mais leve agora, como se o peso do mundo tivesse sido tirado de suas costas. "Obrigado por fazer o que você precisa fazer", Carlos disse, seu tom cheio de gratidão. Luiz olhou para ele, um meio sorriso nos lábios. "A verdade sempre prevalece, Carlos. Agora é você quem precisa se certificar de que essa verdade seja espalhada." No dia seguinte, Carlos e Clara se reuniram com um pequeno grupo de amigos e aliados que se tornaram parte do seu círculo de confiança. Eles traçaram um plano. Clara usou suas habilidades investigativas para coletar informações sobre o político, enquanto Carlos se preparava para confrontá-lo diretamente.
As noites que se seguiram foram longas, repletas de reuniões às escondidas e brainstorming sobre as melhores maneiras de trazer à tona os detalhes da corrupção e as mentiras que o havia cercado até então. Carlos se sentia mais forte do que nunca. A necessidade de expor a verdade sobre o rival e suas trapaças agora era uma missão que pulsava em seu coração. Finalmente, o confronto estava marcado. Carlos sabia que a comunicação com a mídia seria essencial. Não podemos fazer isso sozinhos. A pressão precisa ser pública. Precisamos seguros do apoio de pessoas que acreditam em nossa luta, ele exclamou. E assim, com um plano esboçado e o suporte de mais pessoas, eles organizaram uma coletiva de imprensa. No dia marcado, a sala estava repleta de jornalistas curiosos. Carlos, armado de coragem, olhou para a plateia e respirou fundo. Eu sou Carlos e estive aqui não apenas para expor uma mentira, mas para contar a todos uma verdade, a verdade que tem sido escondida e que não podemos mais permitir que nos silenciem. Ele começou a falar sobre as manipulações, as fraudes e as traições que haviam acontecido nos bastidores. O clima estava eletrizante, os olhares da plateia passaram a brilhar com expectativa e dúvida. Mas à medida que Carlos falava, a convicção em sua voz ecoava. Ele revelou a participação de Luiz e o chuva de informações veio à tona. As evidências que Luiz trouxe àquele tribunal serviram como alicerce e a relação que Carlos mantinha com Clara provou ser uma força indomável. Após Carlos, Clara tomou a palavra, trazendo seu próprio testemunho. Estamos aqui para dizer que a verdade tem um poder além das mentiras. Não somos apenas vítimas, somos sobreviventes e juntos somos mais fortes. Estamos aqui para lutar. O público estava agitado e, como que magicamente, a atenção da mídia se voltou para eles. O apoio começou a crescer, redes de apoiadores surgiram, pessoas de todas as partes começaram a compartilhar a história e a verdade que Carlos e Clara trouxeram à luz. O político despontou como um símbolo de corrupção e, finalmente, a investigação começou. As semanas passaram e o processo contra o rival de Carlos se intensificou. A verdade não poderia mais ser abafada. Eles estavam lutando por justiça, e a justiça, por meio de cada palavra e cada ato, começou a brilhar mais intensamente. Um novo contrato de transparência foi firmado, e Carlos encontrou não apenas a coragem para lutar por si mesmo, mas a capacidade de unir pessoas em torno de um bem maior. Certa noite, os pais de Carlos vieram visitá-lo. Ao abraçá-los, uma sensação de uma vida nova preenchia o ambiente. Joaquim olhou para Carlos e disse: "Estamos tão orgulhosos de você, filho. Você não apenas lutou por si mesmo, mas deu voz a todos que estavam silenciosos, e isso é algo que ninguém jamais pode tirar de você." O coração de Carlos se encheu de alegria e paz. Ele tinha enfrentado a tempestade e, mais importante, ajudou outros a fazê-lo também. O orgulho que antes lhe pertencia, agora era um orgulho renovado. Cânticos de histórias de superação reverberavam em seus dias. E enquanto as últimas sombras do passado finalmente se dissipavam, Carlos e Clara sabiam que a batalha poderia ter chegado ao fim, mas a luta pela verdade e pela integridade apenas começava a se espalhar como uma onda cada vez mais forte. A jornada que enfrentaram fora repleta de desafios, porém transformadora. Ele olhou para Clara e, sem precisar dizer mais nada, ambos sabiam que estavam prontos para o que viesse a seguir. Para você que está acompanhando esta história emocionante, não perca nenhum momento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final que acabamos de revelar. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós, porque apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de estar ao nosso lado.